que, impulsionados pela popularidade do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro, PT e PL têm o maior número de deputados federais que se colocaram como pré-candidatos às eleições municipais de 2024. A relação dos nomes de cada legenda ainda deverá passar por alterações, uma vez que nem todos os potenciais candidatos se colocaram na disputa e nem ocorreram todas as conferências partidárias. Mas, de acordo com o levantamento que foi realizado pelo jornal Folha de São Paulo, feito a partir de informações dos próprios partidos, 48 dos 513 deputados foram listados como pré-candidatos. Eu vou iniciar esse giro de discussão com o Cláudio Dantas, que tem apurado, inclusive, alguns nomes colocados como pré-candidatos a prefeituras pelo Brasil. Dantas, o que a gente pode esperar da confirmação desses nomes, dessa disputa e como deve ficar o parlamento, né? Haverá um número substancial de deputados que vão se licenciar. Talvez o parlamento, a Câmara dos Deputados, fique desfigurada por um período? Nós vamos ter esse primeiro semestre aí, toda essa articulação, Daniel, justamente das candidaturas que vão disputar as prefeituras. E há, sim, há uma vontade enorme de se fortalecer os executivos locais. Por quê? Porque hoje você tem esses executivos, as prefeituras, elas são destinatárias dessas emendas parlamentares dirigidas por esses parlamentares, por esses deputados e senadores. Então, a forma como está configurado hoje, o orçamento e a distribuição desse orçamento, ela faz com que a prefeitura ela ganhe um status muito mais importante. A gente tem que lembrar que prefeitura e vereança, né, é como síndico do condomínio, é o sujeito que vai cuidar da cidade, que vai fazer a obra de recapeamento, que vai cuidar, né, da calçada, que vai cuidar do posto de saúde, que vai cuidar da escola municipal. Então, tudo isso dá muito poder político e, naturalmente, quando você dá poder econômico, isso fortalece ainda mais essa presença, né? Claro, tem muita gente mal intencionada nisso que usa justamente esse poder econômico para poder desviar dinheiro em esquemas de corrupção. Mas a tese, ela é essa. Tanto é que eu disse, meses atrás, no ano passado, que esta seria a eleição municipal mais disputada, mais importante da história, justamente por essa mudança na configuração da distribuição do orçamento. Então, podemos esperar aí muitos nomes desembarcando. Isso ainda está em pleno processo de negociação. A configuração desses palanques sairá nos próximos meses. Então, vamos colocar uma lupa nisso, com certeza, e ver como é que vai ficar o Congresso. A gente sabe que o Congresso, no segundo semestre, Daniel, vai ficar bem daquele jeito que está agora no recesso. Vazio. Pois é, e muitos suplentes aparecendo por aí. Mota, Lula e Jair Bolsonaro serão figuras muito importantes nessas eleições, as capitais, mais uma vez, muito disputadas por essas grandes siglas, esses grandes partidos. Agora, você acha que aquelas pautas importantes defendidas pela direita, pela esquerda, nas eleições para governador, para a presidência da República, elas devem ser usadas, mesmo na prática, não fazendo muita diferença numa eleição municipal, ou fazem? Isso para mim, é uma incógnita, Daniel, porque tradicionalmente em eleições municipais essas pautas não têm muito peso, mas o Brasil atravessa tempos esquisitos em que diariamente nós somos lembrados da importância de ter as ideias certas, né? Eu acho que talvez o eleitor brasileiro esteja entendendo isso. Não basta um político ser um bom administrador para ser eleito para uma prefeitura, porque ele pode ter uma boa capacidade administrativa, mas se ele tiver as ideias erradas, como por exemplo a ideia de que o Estado tem que se meter em tudo, que tudo precisa ser regulado, tudo precisa ser ultrafiscalizado, talvez seja um mau negócio colocar esse político dirigindo a prefeitura da sua cidade. Agora, a gente também não pode perder de vista a possibilidade de que a eleição desse ano seja uma espécie de antecipação da eleição de 2026. E se esse cenário se realizar, então as escolhas vão ser profundamente
ideológicas. E as disputas no Rio de Janeiro e São Paulo vão ficar cada vez mais importantes. Pois é, Cristiano Beraldo também acredita que as eleições municipais poderão ser um aperitivo para 2026? Olha, a gente vê a situação de um lado, Jair Bolsonaro, que está inelegível, segundo a decisão da Justiça, e que precisa manter viva sua força eleitoral, seu engajamento, para que ele continue com seu protagonismo político e, obviamente, em 2026 possa, mesmo ele não sendo candidato, ainda influenciar de forma até definitiva tanto a eleição presidencial quanto para o Congresso. Agora, nessas eleições, a gente tem também a realidade de que o PT está aí posicionado para não eleger nenhum prefeito de capital. Isso é muito forte, porque o PT, estando na presidência da República, controlando o gasto do orçamento, uma bancada expressiva na Câmara, que tem ali os seus representantes mandando as suas emendas, em geral com finalidade eleitoreira, e você não vê o PT se fortalecendo. Ao contrário, o PSOL, com a figura de Boulos, que é uma figura que tem mais relação, apoio desse público, está aí em primeiro lugar nas pesquisas para prefeito de São Paulo, se tornou o candidato a ser batido pela direita em São Paulo. Há um sinal de transformação na esquerda brasileira e eu acho que é uma oportunidade para a direita. Então não vejo condições de Bolsonaro se manter alheio às eleições. Acho que ele já anunciou aí que vai lançar o deputado Ramagem para prefeito do Rio de Janeiro. Aqui está anunciando que vai apoiar o atual prefeito Ricardo Nunes em São Paulo e certamente Santa Catarina. Enfim, terá aí candidatos em cidades importantes. E eu acho que ele precisa trabalhar para que esses candidatos vençam as eleições, performem bem, mostrem a força do bolsonarismo. Informação de hoje, inclusive, segundo Ricardo Nunes, Valdemar da Costa Neto garantiu que Jair Bolsonaro formalizará o apoio à reeleição dele. Vai lá, Dantas. O Beraldo tocou nesse ponto importante, né, da falta de candidatos nas capitais, nas principais capitais, por parte do PT. Isso nos lembra aquilo que estávamos discutindo, acho que ontem, sobre a falta de lideranças dentro do próprio partido, da formação de lideranças capazes de se colocar para o exercício, né, do executivo, para a disputa de um executivo de uma grande cidade, de uma capital. Olha só, como alguns partidos, né, especialmente na esquerda, mas o PT é a grande referência para a esquerda, parece que esqueceram esse trabalho de formação de lideranças, né, e de exposição dessas lideranças. Por isso que você não dá para ter esse negócio de um líder máximo que não deixa outros surgirem. Até para que haja respiro, para que haja oxigenação na estrutura partidária, é fundamental o surgimento de novas lideranças. No caso aí do PL, o PL, ele está fazendo o quê? Ele está absorvendo essas lideranças. Também não é um partido que venha trabalhando na construção de lideranças. Aliás, é muito difícil você olhar no cenário político hoje, partidário, e identificar qual partido que realmente trabalhe a formação de lideranças. Tem um ou outro que tem ali setorialmente, especialmente nessa coisa de formação de lideranças femininas e tal. União Brasil é um desses partidos, mas você não tem partidos e as fundações desses partidos trabalhando na formação de liderança, o que é muito ruim e que também não justifica, né? Porque esses partidos recebem recursos públicos e é o fundo partidário, não é nem o fundo eleitoral, é o fundo partidário. Parte desse dinheiro tem que ser investido na formação, né, de quadros, e isso parece que ficou para trás. Então, infelizmente, isso acaba nivelando por baixo a política brasileira. E aí faltam bons gestores, lideranças que sejam, ao mesmo tempo, que tenham popularidade, que tenham engajamento, que tenham boa retórica, mas que tenham conteúdo, que tenham técnica. É isso que
é tão carente hoje, né, na nossa política. E quando a gente fala do exercício, né, da prefeitura, do município, do comando de um município, aí é mais grave ainda, porque é justamente lá, no município, onde se dá a vida do cidadão. E como faz falta bons gestores coordenando ali o trabalho de um município. Agora, Dantas, só um complemento a isso que você disse, que eu sou de São Paulo, houve tentativas ao longo dos últimos anos do PT tentar emplacar outras lideranças. Depois de Marta Suplicy, que foi prefeita, e também Fernando Haddad, eu me lembro de Mercadante foi candidato ao governo do estado, Alexandre Padilha, atual articulador do governo, também tentou, acho que, prefeitura ou governo do estado, e me lembro também de Gilmar Tato, que disputou a prefeitura de São Paulo. Nenhum dos três conseguiu vencer, ou seja, houve tentativas, só que o PT não conseguiu formar lideranças que pudessem atrair um número suficiente de votos para vencer as eleições. Beraldo, quer fazer complemento? Só para o Dantas também. Só quero, Daniel... Eu vou passar para você. Ele vai fazer uma pergunta para você, inclusive. Só um parêntese. Claro, vai lá, Dantas. Só um parêntese. Pois não. Eu acho que você deu exemplos fundamentais, porque tem uma questão geracional aí. Todos os nomes que você falou são de uma geração antiga do PT, de Mercadante principalmente, PT. Isso. Com certeza. Então falta gente jovem, falta gente nova. Mas a minha pergunta, Dantas, é o seguinte, isso não tem a ver com a forma de exercício do poder? A gente vê o PT com um exercício muito egoísta do poder. Esses nomes que a gente viu aqui em São Paulo não eram nomes populares, viáveis. Ao contrário de dois exemplos que a gente tem agora, um é o Flávio Dino, que despontou como uma figura popular na esquerda, sobretudo a partir do momento em que ele assume o Ministério da Justiça, e foi indicado para o Supremo, quer dizer, saiu do jogo político. E outro é Guilherme Boulos, que vai ter o apoio do PT, na minha leitura, para que ele saia desse jogo que se dará para a substituição do Lula. E cresceram fora do PT, né? Exatamente. Então, o PT, eu vejo, o PT tem muito isso. Se tem alguém com viabilidade eleitoral, eles estão sempre dando um jeito de tirar essas pessoas da frente, mesmo que sejam com elas se elegendo a outras coisas. Vai lá, Dantas. Depois eu passo para o Mauro. Não, eu concordo. É isso aí. É o que acontece. Você não permite que surjam novas lideranças, o que faz com que aquelas que têm esse potencial eleitoral saiam do partido. Nós vimos isso acontecer ao longo de pelo menos aí 2 ou 3 décadas. PT não formou lideranças, Mota? Talvez o último nome tenha sido o Fernando Haddad. Lula tentou com a atual presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, mas não deu certo, né? Acho que não deu muito certo não, Caniato. Eu tenho a impressão... Olha, eu quero dar a minha contribuição aqui, que eu espero que não seja muito parcial, porque eu sou parcial, não sou isento, né? Todo mundo sabe disso. Mas eu vejo uma grande diferença do ecossistema político hoje no Brasil, tá? De direita e de esquerda. Eu vejo na esquerda um gosto ali da década de 1980, aquela ordem unida... Todo mundo tem que obedecer ao grande líder máximo, todo mundo recebe aquela cestinha prontinha, né, para defender. Praticamente são todos clones. Eu vejo na direita uma enorme diversidade, tanto que há muita briga, muita discussão dentro da direita brasileira. Uma das coisas que a gente mais ouve são as pessoas dizendo: a direita tem que se unir, a direita tem que se unir, porque é muita divergência, né? Tem os conservadores, liberais, libertários, anarcocapitalistas, tem de tudo. Então eu acho que esse ambiente da direita hoje no Brasil, ele estimula mais o surgimento de novas lideranças, de pessoas com visões diferentes, e algumas delas se destacaram. A gente tem novidades, né? Eu acho que a grande novidade aí, tudo bem, pode se debater até onde esse conceito de direita vai, mas eu acho que é inevitável a gente dizer que não é de esquerda, e é uma grande novidade da política, o governador Tarcísio. Tá? Acho que a gente tem outros nomes também no parlamento que surgiram. Eu vejo a esquerda como uma repetição de fórmulas cansadas, de ideias que todo mundo já sabe onde vai dar. A grande novidade hoje no Brasil, a mim parece, está na direita.